Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo, mais uma semana começando aqui no Acordando para o Propósito. E nós estamos aqui para poder aprender, refletir, meditar na palavra de Deus diariamente. Você sabe que neste mês de julho nós estamos aprendendo e refletindo sobre a temática oração. E se você está aqui nos acompanhando pela primeira vez, ou porventura você já acompanhou a gente e não fez a sua inscrição ainda no canal, essa é a oportunidade. Clique aqui no botão inscrever-se e acione o sininho das notificações para você ficar por dentro daquilo que nós estamos produzindo e, principalmente, para que quando nós postarmos algum conteúdo novo aqui, o YouTube possa te notificar. Ainda, se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, na descrição aqui você também tem a possibilidade de clicar no link e fazer parte do nosso grupo. No nosso grupo, nós também partilhamos lá o link para poder você assistir diariamente. Isso também é um facilitador. Eu sei que às vezes você não abre o aplicativo do YouTube. Temos pessoas, por exemplo, que acompanham o nosso programa vendo pela Smart TV, ou pelo tablet, pelo notebook, ou pelo smartphone também. Então, são as variadas possibilidades de você nos assistir, mas eu quero fazer com que o conteúdo chegue diariamente para você. E lembrando, você está aqui participando, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Essas ações garantem que o YouTube tenha a compreensão de que o nosso conteúdo é relevante. O YouTube entende dessa forma. Eu diria que o YouTube ele não assiste o nosso conteúdo. E a maneira dele perceber que você está assistindo e está gostando é quando você curte, comenta e compartilha, tá bom? Então, se você está aqui chegando, você talvez se inscreveu recentemente no nosso canal, também seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, por quê? Semana passada nós iniciamos a semana, terminamos a semana trazendo alguns aspectos da oração modelo de Mateus capítulo de número 6, aquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso, uma oração em que o Senhor Jesus deu uma linha de princípios, da maneira com que nós devemos orar, porque ele estava sanando uma dúvida dos discípulos. Então, veja, o que Jesus está fazendo aqui é dar uma direção para mim e para você, acerca dessas expressões que não necessariamente precisam ser colocadas de maneira pragmática em nossas orações, mas que nós podemos usar como uma forma de direcionamento das nossas orações. Então, a gente já falou aqui sobre a expressão Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí falamos também sobre o pão nosso de cada dia. A gente entendeu isso de maneira muito clara na sexta-feira, quando a gente fez a nossa oração na semana. E hoje a gente vai aqui pegar essa expressão do versículo de número 12, que fala: perdoa as nossas dívidas. A sequência do versículo ela é explicativa, mas hoje eu quero aqui frisar com você essa parte aqui do versículo de número 12, perdoa as nossas dívidas. Essa é a parte A do versículo de número 12 de Mateus, capítulo de número 6. Então, vamos ler novamente aqui o início das expressões aqui e pararemos no versículo de número 12. Então, vamos a partir do versículo de número 9 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aí, frisando aqui, versículo de número 12, parte A, perdoa as nossas dívidas. Você sabia que essa parte aqui da oração ela é uma parte muito pouco refletida e geralmente as pessoas não se atentam para ela? Por quê? Ela, de alguma forma, vai expressar uma ideia de que nós temos um débito ou de que nós podemos ter um débito com alguém. Quando falamos aqui sobre dívida,
é o fator de alguém ter nos prestado algum serviço e nós não termos efetuado o pagamento. É o lastro de débito, às vezes emocional, é o lastro de débito, às vezes relacionado a uma questão espiritual, como é o caso, por exemplo, de nós só conseguirmos alcançar a salvação por intermédio da dívida que foi paga na cruz do Calvário. Então, se você me entende aqui, imagina, por exemplo, nós pensarmos numa empresa. Uma empresa, ela tanto pode trafegar na sua conjuntura financeira no azul ou no vermelho. Isso é possível de você identificar e entender isso. O que representa aqui caminhar no azul? Olha, essa empresa ela está aqui com um superávit, ela tem um lastro financeiro acima de suas despesas, vamos dizer assim. Imagina que você tem despesas básicas e para poder você pagar e sobrar alguma coisa, você precisa ter uma receita maior do que as despesas. Quando você tem despesas maiores do que a tua receita, o que vai acontecer? Um lastro nessa possibilidade de pagamento. Esse lastro entre receita e despesas pode gerar uma dívida. Seria um valor monetário que você não pode alcançar porque você não tem esse lastro para poder fazer o pagamento. Então, quando a Bíblia fala aqui na oração, perdoa as nossas dívidas, isso aqui é muito abrangente. Abrangente porque pode tanto ser aplicado para o aspecto da salvação, para o aspecto da obra salvífica de Cristo em relação àquilo que nós não tínhamos como pagar, mas também a sequência do versículo, e aí eu quero entrar nessa parte aqui, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, partimos do pressuposto que aquele que em dado momento pede o perdão de suas dívidas, significa que essa pessoa, ela em algum momento, ela está devendo a alguém, ou ela está devendo algo. E aí, a condição é, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que eu entendo aqui, esse contraponto, é até um contraponto interessante, que é muito usado em provérbios, esse tipo de colocação textual, onde há essa oposição de ideias. Veja, perdoa as nossas dívidas, aí tem um comparativo, como perdoamos aos nossos devedores. Então, a conjuntura é de que na nossa oração, quando nós pedimos o perdão das nossas dívidas, é no sentido anterior de já termos perdoado aqueles que têm alguma dívida conosco. E por isso que eu falei para você, muitas pessoas relevam essa parte da oração. Por quê? Essa oração aqui, nessa parte principalmente, ela nos é custosa. Ela nos é custosa porque ter as nossas dívidas perdoadas aqui, ela parte do pressuposto de nós perdoarmos os nossos devedores. Na verdade, a Bíblia não está colocando isso como um fator resultante. Olha, então perdoa as minhas dívidas porque eu perdoei os meus devedores. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando para perdoar as minhas dívidas como? Então, é da maneira como eu perdoo os meus devedores, eu posso pedir que minhas dívidas também sejam perdoadas. Então, aqui não é condicional, mas é um comparativo de como eu tenho atitudes que podem resultar, aí sim, numa legalidade de eu poder pedir que o Senhor me perdoe, ou que os meus devedores me perdoem. Eu gosto também aqui de usar para essa expressão aqui a ideia de que uma dívida perdoada ela representa a misericórdia. Porque quando alguém perdoa a dívida que eu tenho, eu estou recebendo de misericórdia. Porque qual o efeito de alguém que pode ser nomenclaturado como credor em relação ao devedor? Ele pode fazer uma cobrança. Um credor, ele tem por direito de fazer uma cobrança do seu devedor. Você está entendendo aqui que é um parâmetro de legalidade para aquele que é credor cobrar do devedor?
Porque quando há uma dívida, pressupõe o quê? Pode ter se extinguido um prazo para pagamento, o lastro temporal para pagamento ele já se extinguiu. Aí eu falo que isso aqui é a representação da misericórdia. Qual é o efeito de alguém que perdeu um prazo de pagamento e ele tem a sua dívida perdoada? Misericórdia. O efeito seria a cobrança. Cancelamento da cobrança, perdão da dívida, misericórdia. Aí o mais interessante, porque aqui eu também faço uma alusão à graça divina. Por quê? A graça, ela não é somente o perdão da dívida. É, na verdade, o pagamento da dívida. Então, a graça é esse favor, essa benevolência que pagou a dívida a qual nós não poderíamos pagar. Então, e aí é graça. Por quê? Nós não merecíamos e foi atribuído um valor em pagamento das minhas dívidas, as quais eu tinha a impossibilidade de pagar, graça divina. Quando há o perdão das dívidas, retira-se o efeito da cobrança. Retirando o efeito da cobrança, logo a dívida pode se extinguir por deliberação do credor. O que vai acontecer aqui? Misericórdia, porque eu não vou receber a punição ou não vou receber a cobrança do valor que eu deveria executar, um pagamento. E aí, você está disposto a orar e colocar nas suas orações essa parte também aqui do Pai Nosso? Porque é muito fácil, né, orar e usar as expressões Pai Nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, dá-nos hoje o pão de cada dia, ok? Isso aqui a gente conversou isso tudo semana passada. Então é muito fácil pedir o pão de cada dia, pedir o que é essencial. Agora, será se é tão fácil assim nós perdoarmos os nossos devedores para que nós possamos ter o recebimento desta graça, o recebimento dessa misericórdia, no sentido de que as nossas dívidas sejam perdoadas? O que eu estou querendo dizer com você é o seguinte: por mais que você seja uma pessoa que se santifica, por mais que você seja uma pessoa que caminha com Deus, você tem aqui uma inclinação para poder gerar dívidas contra a sua própria dívida, seja no âmbito emocional, seja no âmbito espiritual, ou até mesmo no campo material. A vida tem intempéries. Quem disse que o fato de você ser cristão, que você está imune a ter algum tipo de dívida com alguém ou até consigo mesmo? Como eu falei aqui, na questão emocional, na questão espiritual. Então, seja sempre misericordioso, conceda perdão a quem te deve, porque certamente você vai poder reivindicar. Aí, aqui já não há questão de condição, como alguém, no comparativo de alguém que libera perdão, de alguém que perdoa dívidas, aí sim poder orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Será se você, nesta manhã, você pode orar dessa forma? É um desafio que você pode abarcar para a sua vida e pode ter também aqui as boas consequências de você trafegar nessa direção do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 12. Se você quiser anotar nos comentários para poder você ratificar aí, você depois pode meditar também nessa parte do versículo de número 12. E eu vou estar orando aqui, entregando essa semana na direção do nosso Deus, para que Ele te dê uma semana abençoada, e amanhã nós estaremos aqui de volta querendo nosso Deus. Então, se você puder, se você não estiver dirigindo, se você não tiver nenhuma atividade que lhe impossibilite de fechar os olhos e curvar a cabeça, o faça, para que nós possamos, nesse momento, orar ao nosso Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Pedimos a ti, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia nesta semana que se inicia. Como nós aprendemos aqui hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que isso possa ser uma tona em nossas vidas, que nós possamos praticar
o perdão de dívidas, que nós possamos alcançar, através das nossas atitudes, a benevolência, Senhor, da Tua palavra, a benevolência do Teu ser, a benevolência do Teu caráter, a benevolência do Teu amor para com as nossas vidas. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti cada um, Senhor, que está aqui acompanhando, acordando para o propósito nessa segunda-feira. Abençoa a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Dê a eles, Senhor, uma semana abençoada, rica e abundante da Tua presença. É o que eu oro a Ti e desde já Te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira e dizer que amanhã nós estaremos aqui 6 e 7 para darmos continuidade. Nós já estamos terminando de ver essas expressões da oração do Pai Nosso. Muito importante a gente parar e refletir de maneira um pouco mais minuciosa, ainda que a gente não adentre muito aqui de análise das palavras, mas estamos vendo as expressões e certamente aprendendo muito daquilo que o nosso Senhor deixou para as nossas vidas aqui nesse ensinamento maravilhoso do capítulo de número 6 de Mateus, que é riquíssimo e fantástico para aplicarmos em nossa vida. Tá bom? Um forte abraço, parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Tchau, tchau.